Sejam bem-vindos ao podcast, o primeiro podcast de pediatria aqui em Moçambique. Hoje temos uma convidada super especial que vai partilhar conosco a sua experiência, a sua história como mãe. E eu estou super ansiosa para ouvir a história e para ouvir a experiência e aprender, com certeza. Eu sou a Anaís Adrianopoulos, a vossa host, e temos aqui hoje uma convidada super especial, como já tinha dito. Pode apresentar-se, por favor. Olá, obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui para falar de um tema que eu tenho muita ansiedade e sempre que me convidam eu estou pronta. Bem, eu sou Nélia Maconzo, sou mãe de um menino autista, licenciei-me em psicopedagogia e sou professora há 17 anos, professora primária. Sou palestrante por conta de toda esta jornada com o meu filho. E atualmente sou também presidente da Associação Moçambicana de Autismo. Muito prazer. Já entrando no tema, antes de ter o seu filho, já sabia já conhecia o autismo, já sabia alguma coisa sobre? Bem, é curioso, eu disse que sou licenciada em psicopedagogia e normalmente no curso de psicologia nós estudamos sobre deficiência, sobre necessidades educativas especiais. Eu costumo dizer que infelizmente nós aprendemos tudo e não aprendemos nada com profundidade. Eu não me recordava sequer deste nome, não me recordava e não tinha em mente. Os sinais estavam ali, em tenra idade no meu filho, não consegui decifrar o que realmente estava a passar com ele até que ele tivesse um diagnóstico perto dos 6 anos. Ok. E podes partilhar um pouco como é que foi essa descoberta ou o que a levou a levá-lo a um profissional para poder obter o diagnóstico? Bem, o CAI é a minha maternidade, não digo de primeira viagem, porque quer dizer, concretizada de primeira viagem, mas eu 6 meses antes de engravidar do Kai, eu perdi um bebê, estava grávida de 6 meses e, entretanto, a médica disse que eu poderia engravidar 6 meses depois e, efetivamente, 6 meses depois eu engravidei-me do Kai. O Kai é Caíne, Caíne quer dizer filho muito esperado. Então, o que ele teve um desenvolvimento igual a de outras crianças, até 1 ano. Nessa altura eu não trabalhava. Eu comecei a trabalhar quando ele tinha 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E a partir desse momento ele começou a apresentar regressão no comportamento. As coisas que ele dizia, deixou de dizer. Dizia o nome do pai, que é Beto, deixou de dizer. Tentava dizer o nome de 2 sobrinhas minhas, já não dizia. Apercebemos também que ele já não fazia contacto visual. Quando quiséssemos falar com ele, ele não olhava nos olhos. E não tinha um desenvolvimento igual de outras crianças. Não falava, brincava sozinho, era hiperativo, subia, descia o tempo todo. Lembro que na altura muita gente perguntava: estás a dar remédio da panelinha? Será que ele tomou o remédio da lua? Os olhos dele estão arregalados, ele não para quieto. Então, colocava também a mão nos ouvidos. Quando ele via televisão, muitas vezes olhava assim no cantinho do olho. E o que despertou a atenção, o que foi o sinal gritante, foi até aos 3 anos ele não falar absolutamente nada. Tudo que ele quisesse, pegava-nos pela mão, indicava o que queria, nunca tocava diretamente com a mão dele, era sempre como se usasse a nossa mão como um instrumento para adquirir aquilo que ele quisesse. Então, até aos 3 anos ele não dizia nada e era estranho. Então, tapámos com o sol, né? O sol com a peneira para todo o resto, e uma das coisas que ele tinha também era a aversão à comida. Ele não comia absolutamente nada, 2, 3 coisas. Mas isso não foi suficiente para nós despertarmos. Mas a fala até aos 3 anos não acontecer, isso começou a despertar muita curiosidade e que nos levou, felizmente, a uma pediatra, porque eu costumo dizer, nós frequentamos consultas, ainda bem que estamos num podcast, assim. Sim. Nós frequentamos consultas de pediatria e vamos aos cuidados materno-infantil desde que eles nascem. Sim. Então, como é que alguém
quer dizer, é um leque de pessoas com quem a gente cruza, não se dá conta que essa criança tem um desenvolvimento diferente, porque é um lugar que frequentam muitas crianças. Então, é comum a gente se aperceber que aquela criança é diferente das outras, na forma de estar e na forma que reage aos diferentes contactos que nós vamos fazendo com ela. Então, quando ninguém nos diz nada, nós ficamos tranquilos. Se a médica não viu, se o pessoal no hospital não se deu conta, então é paranoia minha. Está tudo bem. Sim. Vamos deixar passar o tempo. Exatamente. Não, nesse momento ainda não despertamos. Não clicou. Ainda nem despertamos. Sim. Ainda estamos a achar, mas é uma coisa que não falamos para ninguém e vamos vivendo a coisa só para nós. Então, nessa altura, fomos a esta pediatra que, felizmente, atendeu-nos em 1 hora. Normalmente, consultas de pediatria são rapidíssimas. Sim. O pediatra fala com o pai a maior parte do tempo. Eu costumo dizer, se algum pediatra tivesse interagido com o meu filho, ele bem pequenino, havia de pegar na mão dele, havia de ver que ele tem aversão ao toque. Sim. Não teria o contacto visual. Sim. Ele não senta, não corria o tempo todo. Então, já são 3 sinais de alerta. Sim. Era um ponto de partida para uma conversa, para dizer, ele dorme, ele come. Como é que é o dia dele? Então, saberia que ele tem seletividade alimentar, saberia que ele não interage com outras crianças. São 5 sinais até agora para despertar e entender que a criança está a ter um desenvolvimento diferente. Diferente, sim. E também a perceber-se que ela não fala. Sim. Porque se está a tentar falar e ela não responde, sim. Que idade tem? Nunca falou. Sim. Então, são 6 sinais. Através da interação vão surgir as questões para poder interagir com os pais. Sim. Exatamente. E poder encaminhar para dar seguimento a procurar um especialista ou coisa do género. Então, nessa altura, essa pediatra, atenciosamente, mandou tirar roupa, fez um monte de perguntas, deu conta que ele não falava, e contamos um bocadinho do que nós passávamos. Então, se ele teve regressão com 1 ano, tínhamos 2 anos de história. Uhum. E ela mandou-nos para uma psicóloga. Esta psicóloga ia reformar e ela disse, não, eu nem considero ele tão hiperativo, mas ele tem atraso de fala e vejo que ele tem problema para se concentrar, né? Então, dificilmente ele vai aprender. Leva ele para o neurologista. Fomos ao neurologista, ele deu-nos uma medicação. Ele fazia essa medicação, entretanto, na escola ele dormia. A medicação fazia com que ele dormisse. Esta medicação foi dada em que contexto? Para a hiperatividade. Para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse sentar. Então, o primeiro diagnóstico, podemos dizer assim, foi a hiperatividade. Hiperatividade. E cada vez que nós íamos para o controle, ele só perguntava, continua a pular, continua a correr? A gente dizia que sim, ele aumentando a dosagem. Então, creio que fomos a 3 consultas de controle. E nessas 3 consultas de controle, ele aumentava a dose. E o que acontecia com o meu filho na escola, já não interagia com ninguém, então já nem conseguia estar de pé para fazer atividades. Sim. Então, a diretora da creche ligou-nos e perguntou o que é que ele tem, por que é que ele está com esse comportamento. Então, dissemos que ele está a fazer uma medicação e não estamos a ver ele a ficar calmo. Então, eu disse ao meu marido, olha, não vamos continuar com isto. E, nessa altura, ele ainda não tinha completado os 3 anos. Estava perto disso. Eu disse ao meu marido, vamos continuar a procurar. Fomos para uma médica otorino, porque voltámos ao pediatra e disse, não, vão lá ver um otorino. Esta médica disse, olha, provavelmente ele não fala porque não ouve. Vão fazer uma audiometria e voltem aqui. Eu tinha começado a trabalhar, nem sempre conseguia a dispensa. Felizmente, dessa vez eu tive a dispensa. E fui com a minha sogra e o miúdo para fazer a audiometria. E lá era uma sala com um monte de brinquedos no chão. Ele sentou-se e os técnicos iam soprando, a vuvuzela, apito, agitando o chocalho. Ele estava diante de muitas coisas, então olhava para umas, porque eles ficavam por trás dele, olhava para umas coisas e outras não. Quando saímos dali, eu disse, avó, ninguém vai operar o meu filho depois desta palhaçada que eu vi. Eu disse assim mesmo. E a minha sogra disse, então como é que vai ser? Eu disse, nós precisamos procurar um médico. Nós fomos ao otorino, já tínhamos guia para o anestesista, para avaliar o menino. Chegamos lá com o tal resultado da audiometria.
E a doutora disse que é mesmo, vamos ter que operá-lo. Eu disse, doutora, vamos operar, sim, vamos operar qual ouvido? Mas para mim aquilo era o teste final, mas a minha decisão já estava tomada. E ela disse, olha, vamos operar os dois, vamos colocar um tubo microscópico para ventilar, ele vai passar a ouvir e ele vai falar. E o cá por mim disse, se ele tivesse 6 ouvidos, ela operava os 6. Era como se fosse para ver na prática o que é que se passa. E muitas crianças foram operadas. E continuam a ser, infelizmente. Enquanto não tivermos informação, continuam a ser. Exatamente. Vão sendo operadas quando o problema não é esse. Por isso eu costumo dizer, a questão do autismo não é uma questão para psicólogos, psiquiatras, não é para psicologia. Sim, qualquer médico tem que compreender quando está diante de um autista. É pediatra, é ginecologista, é dentista. Qualquer pessoa para saber de que forma agir para não ferir a natureza deles. Sim. E muitas vezes até esses sinais podem ser percebidos por um outro médico que vai dizer, olha, procura um psicólogo. Sim. Provavelmente esteja a acontecer isto e pode ser, porque nem sempre é exatamente. Então, eu disse ao meu marido, tira-me daqui. Eu queria fazer a consulta na África do Sul, ele estava muito resistente a isso, porque aqui temos médicos. Eu disse, estamos a perder tempo, tira-me daqui, arranja-me um médico fora. Fomos a um pediatra em Nelspruit, ele mandou-nos para o Instituto do Ouvido. Contamos a história toda, ele tinha uma boa base também para nos direcionar melhor. De 3 anos, não é? Sim. Nessa altura o Kai já tinha 3 e alguma coisa. Fomos ao Instituto do Ouvido, sedaram o menino, colocaram-lhe numa maca, sensores, foram estimulando, tinham assim um ecrã que ia fazendo a leitura de como o cérebro dele reagia aos estímulos que ele estava a receber. Ele recuperou-se, pegámos no resultado, voltámos ao pediatra. Essa história faz-me tremer, fico com muito soluço. E voltámos lá e ele disse, olha, vosso filho não tem problema de audição. Se vocês quiserem, voltem daqui a 3 meses, repetimos o exame, mas não deixem operar. Procurem um terapeuta da fala, porque este é um atraso que já está registrado. Procurem um terapeuta da fala, façam terapia da fala. Viemos para Maputo, procuramos o terapeuta da fala no Hospital Central, ele começou a fazer a terapia. Entretanto, ele ia com a avó, uma destas vezes eu vou e dei conta que ele ia para montar puzzles e o meu filho tem memória fotográfica. Sim. No momento em que ele bate os olhos, ele já sabe. Ele não tem mais nenhum desafio ali. Ele tinha um caderno que eu guardo até hoje, tinha uma capulana desenhada à caneta, vários objetos desenhados à caneta, vinha ao lado do carro escrito vrum, ao lado da capulana escrito capulana, meu filho não lia, meu filho é um autista, a maior parte dos autistas são pensadores concretos, queres ensinar sobre o pai, não lhe mostra o pai do vizinho, mostra o pai dele. Sim. Porque só assim vai fazer sentido para ele. Queres lhe ensinar sobre uma capulana? Não desenhes com uma caneta. Aquilo não é uma capulana para ele. Mostra-lhe uma capulana. Mostra a foto de uma capulana. Então, ele é um pensador concreto. Ele não tem essa capacidade de se abstrair e ainda não tem maturidade para associar coisas. Então, precisa e nesta altura, desculpe, quantos anos é que ele tinha? 3. Ainda tinha 3 anos? Ainda tinha 3. Não compreendia absolutamente de nada, de comportamentos sociais. Nessa altura, ele, se quisesse ler alguma coisa na t-shirt de alguém, ia direto para pagar. Imagina se fosse uma senhora, estivesse com o marido, era um problema. Tivemos um constrangimento desses. Sim. Então, ele não entendia absolutamente nada de comportamentos sociais. Sim. Nós não compreendíamos ainda que ele também não entendia. Que nós tínhamos que ensinar absolutamente tudo. Meu filho até aos 9 lavava os dentes. Eu não sabia que ele não sabia cuspir. Sim. Cuspir, lavar os dentes, cuspir. Sim. Porque eles não têm a capacidade que as outras crianças têm de fazer as coisas por imitação. E mimicar, sim. Não fazem por imitação. Então, eu disse ao meu marido, estamos a perder tempo mais uma vez. Tivemos a felicidade, não me recordo agora, de alguém nos indicar um centro chamado Harmonia. Das melhores coisas que eu já vi aqui, de lugares para terapia. Eu estou a falar, meu filho está com 17, a fazer 18, eu estou a falar de 13 anos atrás. Era de uma senhora portuguesa, uma psicóloga portuguesa. Na altura, nós pagávamos 10 mil meticais por mês. E meu marido ficava super descabelado, porque nunca sabia como é que nós
íamos pagar o mês seguinte. Era um stress muito grande. Graças a Deus, esse dinheiro aparecia e nós fazíamos. Estivemos lá 1 ano. Ela fez os inquéritos para buscar um diagnóstico. Entretanto, ela disse, olha, não temos um rótulo, mas sabemos quais são as dificuldades. Vamos trabalhar naquilo que são as dificuldades. Era um processo lento. Todos os processos para nós são absurdamente lentos. Felizmente tivemos a paciência de respeitar esse processo, mas não tínhamos resposta. E é muito doloroso quando tu estás com uma criança que tu não compreendes o que ela tem, e os olhares e os comentários das pessoas são a coisa mais cruel. A ignorância das pessoas também, e a gente aprendeu a perdoar isso, mas nessa altura nós não tínhamos esse preparo. Então era uma situação horrível ir a eventos até de família, porque iam nos perguntar se ele tomou o remédio da panelinha, se ele está. Então eu passava por uma mãe descuidada, irresponsável e imatura. E isso é muito doloroso. Já que entrou nessa área que aconteceu, nesses episódios que foram acontecendo, como é que se sentia realmente o seu marido, a família, as pessoas, a avó, e as pessoas que não eram próximas? Como é que era essa interação? Como é que lidava com isso? É assim, eu felizmente sou uma pessoa que fala muito. Felizmente. Eu costumo dizer, eu adoro a minha boca, porque ela salva-me muitas vezes. Eu partilho tudo com as pessoas. Então, foi uma guerra, entre aspas, porque eu percebo que era uma forma delas protegerem-nos e porque estavam preocupadas connosco. A minha mãe e a minha sogra. Assim, será que tu estás a dar? Tens que dar. Teu filho tem que tomar porque é rapaz, tem que tomar até andar. Meu filho começava a andar. Já acabou então, não precisa tomar mais. Não, tem que dar até falar, tem que dar. Havia sempre uma meta para me puxar a dar mais. Então, elas ficavam tipo que a vigiar-me para ver se realmente... Eu dava para descargo de consciência. Mal não ia fazer. Sim. Eu dava. Muitas vezes não percebia o que é que tinha que dar, mas para Estamos descargo de consciência... Tradicional, exatamente. O tal que chamam da lua. Da lua, da panelinha. Da panelinha, ok. Então, só que isto é uma coisa que no Sul existe muito. Então, não é só minha mãe e minha sogra. São os serventes do meu serviço. Que juntavam-se para decidir quem tem mais coragem para abordar o assunto comigo. Então, mas isso a gente sente. Sim. Isso a gente sente. Na família, tanto minha como do meu marido, nós sempre fizemos questão de explicar. Antes de termos o diagnóstico, tínhamos essa dificuldade. Então, as pessoas pouco falavam sobre o assunto. A minha mãe e a minha sogra, por terem esta coisa de proteção, e estavam sempre preocupadas, eram as pessoas que mais falavam connosco sobre o assunto, né? Então, mas a gente sentia que toda a volta havia um zoom, uma coisa que a mim incomodava. É como se uma coisa agarrada a mim, e foi o que me levou a ir para as redes sociais para falar do assunto, para dizer, alô, falem comigo, perguntem-me o que quiserem perguntar. Mas nessa altura eu já tinha diagnóstico. Sim. Então, antes do diagnóstico, era doloroso porque a gente frequenta festas e vai a lugares e que todo mundo está a olhar para ele como se ele fosse um extraterrestre. E nós não temos uma resposta, porque também não sabemos o que é que ele tem. Sim. Então, as pessoas têm dificuldade de perguntar e a gente apercebe pelo comportamento delas, pelos olhares, pelas bocas. Que a gente vai a um supermercado, nosso filho rebola no chão porque quer uma coisa, não sabe verbalizar. E eu tinha uma atitude com o meu filho, porque uma frase que eu gosto muito de usar é: eu só tenho hoje para agir, eu não sei se amanhã estou. Então, desde o início, mesmo sem o rótulo, para mim era: eu tenho que dar a ele o máximo de ferramentas. Sim. Então, um chilique, ele não pode achar que um chilique vai resolver. Sim. Ele tem que negociar comigo. E nós sempre comunicamos muito bem com ele, mesmo antes de falar. Meu filho, falar assim, palavras, começou aos 9. Só disse mamãe aos 6. Mas nós interagíamos com ele de uma maneira impressionante, mesmo que ele não falasse. Então, era assim: o que é que tu queres? Eu colocava 2 coisas, não podes levar as 2. Escolhe esta ou esta. E sempre falámos com ele normalmente. Então, escolhe uma. E nesse momento, ele faz um monte de espetáculo, porque não consegue falar. Sim. Então, eu mostrava a ele
que às vezes era um bocado até agressivo, ele rebolava no chão e eu pulava aí a minha vida. Sim. Sempre a espiar, obviamente, Claro, sim. no cantinho do olho, mas toda a gente para a volta para assistir. Sim. Toda a gente para a volta para assistir. E aqueles que têm menos empatia vão soltando. Sim. É mimo, uma palmada resolve. Coisas do género. Sim. Isso a gente ouve. E muitos pais não saem com os filhos por causa disso. Não vão Isso aos lugares. não só para pessoas que têm um filho autista, basta ter um filho, ponto. Está a falar disso e eu tenho um filho de 3 anos. E pronto, estamos naquela fase de tentar medir a força. Então, muitas vezes isso acontece. Se é desconfortável para qualquer mãe, independentemente se o filho está no espectro ou não, já é desconfortável a situação de tentar lidar com aquela criança, fazer com que ela se acalme. Exatamente. Ouvir as outras pessoas cria mais frustração na mãe e a mãe acaba expondo a sua frustração na criança. Imagino estar na sua posição, que ainda não percebe muito bem o que se passa e tentar fazer aquela manutenção da criança, tentar negociar, ainda ter que ouvir isso. E, infelizmente, esta sociedade, assim, não ajuda muito. Eu acho que, independentemente, e claro que, sendo mãe, nós já sentimos uma pressão muito grande. As mulheres, sim. Nós, mulheres, sentimos uma pressão muito grande, como mães, não só por parte da família, mas também pela sociedade. Então, simpatizo muito com o que está a contar. Né? Mas pode continuar, desculpa. Então, era essa a grande dificuldade. Mas, depois do diagnóstico, nós envolvemos a toda a gente. Toda a gente. A doméstica, da secretária do lar da minha sogra, da minha mãe, a nossa, toda a gente, os nossos amigos, colegas da escola, a turma toda, os pais dos colegas. Ele frequentou da pré à 7ª classe na mesma escola. Então, são pessoas que até hoje nós interagimos com elas. Então, envolvemos a toda a gente. E criar essa rede de apoio foi das melhores coisas que nós fizemos. Então, iniciamos por falar publicamente sobre o assunto, depois de termos o diagnóstico. Portanto, nós tivemos o diagnóstico, porque eu dizia, fizemos o acompanhamento nessa clínica por 1 ano, a clínica depois fechou, a senhora foi embora. Nesse intervalo em que buscávamos um lugar, alguém nos falou da doutora Susana Silva, que foi quem diagnosticou o autismo nele. Ele já ia fazer 6 anos. Nessa altura, como eu disse, a palavra autismo não me dizia absolutamente nada, era novidade. E ela sugeriu-nos ver um filme, que é Temple Grandin, que é a história de uma autista, está viva até hoje, deve ter 78, 79 anos. Então, conta a história dela, que é muito parecida com a nossa. Eu confesso que vi o filme, nessa altura meu filho tinha 6, mas eu voltei a ver o filme depois do meu filho fazer 9. E aí é que eu vi o filme. Naquela hora, eu penso que eu vivi 3 anos de negação ou de cair de ficha. As coisas batiam e não entravam. Porque quando tu recebes um diagnóstico, tens uma criança que não fala, que se agita o tempo todo, que é totalmente dependente, e alguém te diz assim, o autismo é uma síndrome que não tem cura. Então, tu imaginas que o teu filho vai ser assim por resto da vida. Sim. Então, o tempo todo se eu não estiver, e se ele for adulto, e quando eu estiver velha. Depois, é um monte de perguntas, sim, sem resposta. Então, eu vivi esse período durante 3 anos. Quando ele ia fazer 9, eu lembro que nem o relatório dele, eu li, penso que ele já tinha mais de 10 anos quando eu li o relatório. Eu não me lembrava o que vinha no relatório. Eu recebi e provavelmente guardei. E ainda não sabia o que eu ia fazer. E nessa altura que recebeu o diagnóstico, como é que foi, para além de receber essa notícia, como é que foi explicar ao seu marido, como é que ele recebeu, e a sua família, como é que eles receberam? Como é que foi a dinâmica familiar a partir daí, pós-diagnóstico? Bem, nós estávamos juntos. Nessa altura, fazia questão que nós andássemos juntos. Quando no dia que recebemos o diagnóstico, estávamos juntos com o menino.
Para mim foi um misto de sentimento. Finalmente, afinal ele tem alguma coisa. Afinal o que ele tem, essa coisa toda que ele tem um nome. Tem um nome. Então, já dá para explicar às pessoas o que ele tem, por que ele é assim, por que esse menino não fala. Então, já dá para dizer, ele é autista. Mas na altura ainda nem sabíamos o que era isso. O que era? Então, muito sinceramente, eu não lembro dali para frente o que aconteceu. Ok. Não me lembro. Provavelmente eu tenha... Uma avalanche de emoções. Mas eu não consigo lembrar. Eu lembro-me o que foi 3 anos depois. Okay. Mas aquele período, eu não consigo me lembrar. Não consigo mesmo. Eu acho que por é um exame que eu tenho feito de consciência muito recente. Acho por De defesa. Um mecanismo de defesa. Eu não lembro. Sim. Só lembro que alguém enviou-me uma brochura sobre o autismo para o meu serviço. Eu ainda não tinha o diagnóstico. Não sei quem é, até hoje. Uma coisa anônima? Sim, até hoje. Passam-se mais de 10 anos. Durante muitos anos eu fiquei zangadíssima com esta pessoa, mas hoje eu compreendo. Porque nós temos dificuldade de abordar esse assunto com os pais dos meninos que têm. Sim. Até eu que tenho e passo a vida a advogar que temos, mas é difícil. Tem pais que a gente vê que tem um filho autista e apercebe-se que o segundo parece que é. Como é que eu vou lhe dar essa notícia? Sim. Como é que eu vou dizer que eu acho que... Também é uma questão de não querer ferir sensibilidades, ou como é que se faz esse approach? Mas é necessário. Claro. Salvas a criança, salvas a família toda. É verdade. Então, não lembro se dissemos, provavelmente tenhamos dito aos nossos pais, aos nossos irmãos. Não me lembro qual foi a reação deles. Também falar autismo, numa hora que nem nós percebemos o que é, ficámos todos na mesma. Vimos o filme, eu e o meu marido, nem me lembro o que é que comentámos. Não lembro. Muito sinceramente, eu não lembro. Só sei que quando o meu filho ia fazer 9 anos, eu já estava cansada de viver num ambiente em que eu frequento o hospital e um lugar onde eu supostamente devia ter recebido o diagnóstico. Eu não recebi no hospital. Sim. Continuar a ir lá e dar conta que ninguém percebe, que a servente aborrece porque o teu filho está a correr, porque que não segura essa criança. Eu dizia para mim, eu não posso viver neste mundo assim, porque, como eu disse, eu só tenho uns para agir. E se eu não estiver amanhã? Esta criança que ninguém consegue comunicar com ela, sou eu e o meu marido e algumas pessoas conseguem comunicar. Se eu amanhã não estiver, não sabem o que é que ele tem, não sabem como agir, eu preciso fazer alguma coisa. E essa coisa tinha começado de casa. O Caio ia fazer 9 anos e eu também sou de setembro, ele é de setembro, e 25 eu sou de 14, e tinha minha irmã que faleceu recentemente, que era 17. E normalmente celebrávamos o aniversário da minha irmã e o meu juntinho, né? Com a família. E nessa família, nesse encontro, eu fiz questão de saber se todos estariam. E eu disse, olha, dia 25 Caio vai fazer anos, eu quero celebrar o aniversário dele, criando uma página no Facebook que se chama Niak Guerreiro Azul. Niak é Caíno invertido. Guerreiro Azul, porque ele nasceu no dia das Forças Armadas, que é 25 de setembro. Eu acho que ele é um grande guerreiro. Então, eu vou abrir essa página, eu vou falar publicamente sobre a condição do Caio. Isso vai fazer com que as pessoas também leiam sobre o assunto, desperte curiosidade. Peço que vocês leiam um bocadinho, vocês têm que saber um bocadinho, porque amanhã posso não estar. Como é que vocês vão lidar com o Caio? Eu lembro que eu chorei muito nesse dia. Minha mãe mandava-me calar. Cala-te, olha como tu estás, filha. Já percebemos, para. Eu dizia, mãe, eu estou assim muitas vezes. Vocês não me veem. Nem o meu marido nunca me tinha visto a chorar. Sim. Nunca me tinha visto a chorar. Que é aquela coisa também de querer manter a força para não... Porque nós somos... As mulheres são... O pilar. O pilar. Exatamente. Desmorona, cai tudo. Eu lembro que a primeira vez que ele me viu a chorar, e não me lembro se me viu outra, foi... Eu sou professora primária. Meu filho estava na 3ª classe. Eu não conseguia explicar uma coisa a ele. Entretanto, eu ajudo um monte de crianças. Já tinham passado por mim muitas crianças.
Então, a frustração de não poder ajudar a ele foi uma coisa que bateu muito forte em mim. Eu chorei. Maria estava a dormir, eu só gritava, Beto, Beto, Beto. Ele olhou para mim, pensou que tivesse morrido alguém. Sim. O que é que foi? Eu abri a boca, não me saiu nada, caí. É como se me abrisse uma coisa aqui na barriga. Ele, o que é que tu tens? Eu disse, olha, eu estou assim muitas vezes e tu nunca me viste assim. Eu preciso de ti. Tu não podes assumir que eu sou professora. Eu aqui em casa não sou professora. Aqui em casa sou mãe. Eu estudo com o Kai. Até então só eu estudava com ele. Eu estudo com o Kai, sim. Mas eu preciso que tu também te envolvas. Porque chega um momento que eu não consigo ir mais. E me sinto muito mais impotente, não só por ser mãe, mas por ser professora e ajudar outras crianças e não estar a ajudar a ele. Então eu acho que foi a única vez que ele me viu a chorar por causa da condição, nestes 17, quase 18 anos. Então, nesse dia, minha mãe dizia, pronto, cala-te. Eu disse, olha, eu preciso de vocês. Vocês não podem me deixar nessa jornada sozinha. Amanhã eu não estou, vocês não vão saber o que fazer com o Kai. Disse aos meus sobrinhos, o Kai vai aprender a jogar futebol primeiro convosco. Voltei a dizer isso ontem a eles. Porque ainda não lhes vi jogar futebol com ele. Ainda. Eles são os queridos, Sim. tenho a sorte dos dois lados, está na família do meu marido, do meu ex-marido, da minha família. Eu tenho a sorte de ter as melhores pessoas. Eles apoiam-nos incondicionalmente, todos eles. Isso é super importante. Mas às vezes precisamos dar-lhes o clique para detalhes. Sim, sim. Para detalhes. Eu ontem, por exemplo, dizia, eu soltei essa expressão que me vem, o Kai, para continuar o caminho da escola sozinho. Sim. Já tínhamos feito isso uma vez, voltei a fazer ontem, mas outro dia estava com o pai e a irmã, largamos e fomos, não olhamos. Ontem eu não consegui largar, fiquei no carro a filmar. Sim. E deixei ir e vi um homem, o meu bebê, um homem a caminhar firme, com uma confiança. Eu disse assim, provavelmente a gente esteja a podar este para voar. Sim. Ele não está a dar voos maiores porque a gente não está a deixar. Medo também, sim. Exatamente. O receio. Então eu disse, bom, se ele está a conseguir fazer isto, alô, este já é grande, disse aos meus sobrinhos, levem o Kai, façam programas com ele, ele não pode estar debaixo da minha saia ou a brincar com bebés. Porque para ele é confortável brincar com putos, com miúdos mais novos. Ele tem que estar aí na vossa conversa. Levem ao cinema, vão jogar futebol, façam isso. Eles, tia, vamos nessa. Então, nessa altura, eu fiz o post, né, no Facebook, a página, fiz umas t-shirts com uma frase que eu gosto muito também, que eu uso bastante, que é pequenos passos, grandes vitórias. Porque no autismo é tudo muito lento. Mas aquele bocadinho... Uma grande celebração. Como eu disse, meu filho não cuspia. Sim. Ver ele a cuspir, ou ver um menino autista soprar a vela, ou aceitar que lhe cantem parabéns, sem se sentir ferido. Ele usar a palavra aliás. Mãe, não, aliás. Não é isto, é aquilo. Fica assim, aliás. Para outros pais típicos... podem olhar para nós tipo, o que é que se passa com esta gente? Por que é que celebra a palavra aliás? Mas só vocês é que sabem. Só nós é que sabemos. Para ele dizer, mãe, isto está cheio de água, choveu muito. Uau! Sim. Então, é realmente pequenos passos e grandes vitórias. Então, mandei fazer essas t-shirts, tinham um coraçãozinho com assim os pezinhos juntinhos que formavam o coração. Vendi essas camisetas, amigos compraram, algumas famílias só compraram uma, mas iam vestindo como se fossem várias. Iam, e a minha ideia era que cada um lesse alguma coisa, pequena que fosse, tipo, o autismo não é doença, alguma coisa assim, e que pusesse nas redes sociais. Estava aberta a sessão para conversarem comigo sobre a condição do Kai, e isso foi muito libertador para todos nós. E, dali para frente... televisão, rádio, ouviram a nossa história, viram esse movimento. Eu já estava no grupo com os pais, mas ainda não tínhamos a AMA.
Sim. E os pais tinham muita vergonha de falar sobre o assunto. Algumas diziam, não, eu não posso ir para a entrevista porque a minha mãe, que é a avó do menino, vai dizer que todo mundo vai pensar que o neto dela é maluco, então eu não posso aparecer a falar da condição do meu filho. E eu apercebi-me que eu não podia esperar, porque aquilo que me incomodava ainda não estava a incomodar a eles. Sim. E naquela ideia de eu tenho que fazer alguma coisa, meu filho não tem voz. Até ele falar, porque eu acreditava muito que ele ia falar, porque uma das áreas de interesse, de foco do Caína é música. Então, ele, sem falar frases, cantava frases. Ok. Então, eu dizia, a voz está ali. Se ele consegue dizer frases cantando, ele vai falar. E pelo feedback que ele dava das instruções que nós dávamos a ele, dava para entender que a cabecinha dele está boa, porque ele compreende. Sim. Então, a voz vai sair. Então, nessa altura, foi este boom deste movimento e começámos a ser procurados pela televisão, pela rádio, os canais todos, todo mundo queria entrevista comigo, eu puxava o meu marido, íamos lá e tal. Decidimos não expor a ele, ao Kai, e porque também fomos aconselhados pela terapeuta dele na altura. Ela disse, olha, expor-se é uma escolha vossa. Sim. Não é dele. Então, esperem que ele decida sobre isso, né? Só que chegou um momento em que eu falei tanto do autismo e não mostrei. Então, já não estava a fazer sentido. Então, falei com o meu marido, tipo, vamos esquecer esse conselho profissional que até é de proteção, porque, assim, nós sempre estivemos rodeados de pessoas que fizeram coisas para nos proteger, mas é a ideia comum que se tem de proteção. E, às vezes, a exposição para nós, o tocar na ferida, foi o que nos salvou. Sim. Aquilo que as pessoas não queriam que a gente mostrasse e a gente mostrou foi o que nos salvou e vem salvando a muita gente. Sim. Por isso é que por trás de mim vieram estes pais, essas mães todas ousadas também a querer falar sobre o assunto. Então, fizemos isto, começamos a ir para a televisão. Eu lembro que fiz a segunda camiseta. Dizia assim, meu filho é autista e eu amo de todo o coração. Levei para uma das reuniões, porque nós começamos a fazer reuniões na escola onde ele estava. A diretora juntou os pais dos meninos especiais. Então, demos conta que a maior parte dos pais era de autistas. Até então, nunca tínhamos visto tantos pais de autista. Então, foi confortante, ou reconfortante. Sim. Encontrar outros pais e saber, opa, não estou sozinha, podemos conversar sobre a mesma coisa. Então, dali para frente, a escola abriu espaço para que nós fizéssemos mais reuniões daquelas. Então, nós tínhamos as sessões de desabafo com outros pais. Eu levo esta camiseta para uma das sessões de desabafo. E porque eu já tinha começado a fazer campanhas às sextas-feiras, os meus filhos saíamos com a camiseta azul, sempre com uma frase, porque isso chamava a atenção. E as pessoas, o que é autismo? E era uma oportunidade. E nessa altura eu podia falar. Porque desde que eu decidi falar nas redes sociais, eu ganhei uma obsessão. Eu acho que a ficha caiu-me e eu precisava de correr. Sim. Então, eu não dormia sem ler alguma coisa sobre autismo, ver vídeos. Eu não ouvia música. Eu ouvia áudios ou punha filmes de depoimentos de autistas adultos que falavam da fase dele de criança. Eu não li livros para saber sobre autismo. Eu tenho um monte de livros. Mas não tem nenhum livro que eu tenha lido todo. Não tenho. Mas tenho um monte. Eu fui bebendo de artigos, de depoimentos, principalmente, de autistas. E através disso eu fui compreendendo o que é que se passava com o meu filho. Para também ouvir numa certa, na primeira pessoa. Exatamente. Nada melhor do que aprender. Deles próprios. Então foi isso que me salvou. E eu tornei-me obsessiva em relação a esse assunto durante anos. Uma vez uma madrinha disse, já não falas nada mais no Facebook senão autismo. Ainda ontem alguém disse-me, naquela altura que tu não falavas mais nada senão autismo. Porque eu respirava o autismo. E isso salvou-me, porque hoje eu consigo explicar e compreender, obviamente que falta bastante, mas consigo compreender muitas coisas do meu filho e da condição, graças a essa obsessão que eu criei, essa aprendizagem, que nenhuma faculdade me dá. Eu costumo dizer, eu formei-me em psicologia com o Kai. Sim, é verdade. Formei-me em psicologia com o Kai. Qual é o conselho que dá
aos pais e aos familiares de pessoas que têm autismo, que estão no espectro? Para aqueles que já têm um diagnóstico, é aceitar. Para aqueles que vão ouvir esta história, para aqueles que suspeitam, não esperem. Busquem um diagnóstico. Pode não ser autismo, mas é fácil notar uma criança que está a ter um desenvolvimento diferente. Sim. Nós ficamos em negação, mas nós, pais de filhos com atraso no desenvolvimento, sabemos. Lá no fundo sempre há uma Lá no fundo suspeita. Nós sabemos. Então, se existe essa suspeita pequena que seja, porque assim, existem, e os médicos até dizem muito isto, as crianças desenvolvem-se de forma diferente. É verdade. Sim. Mas existem marcos de desenvolvimento que, se passarmos um bocado da linha, é um sinal de alerta. Atenção, é um sinal de alerta. Então, que vão ver. Que a criança tem 2 anos, até os 2 anos, qual é o leque de palavras que uma criança deveria dizer? Que comportamentos é que ela deveria apresentar? Que não está a apresentar. Então, não esperem. Procurem ajuda mesmo. Porque quanto mais cedo puderem fazer uma intervenção, mais cedo podem eliminar muitos destes sinais. E se calhar muito mais para frente, a criança não ter absolutamente nenhum. Nós começamos com 6 anos e temos os resultados que temos. E não podemos, por conta do poder financeiro, fazer o número de terapias que era necessário fazer. Sim. As terapias são caríssimas. São. Faz no Sistema Nacional de Saúde, és capaz de fazer, se calhar, 2 por mês ou menos. Não é o desejado. Sim. Para ter o desenvolvimento que a gente espera. Sim. Então, primeiro é aceitar. Se não tem um diagnóstico e tem suspeita que a criança está tendo um desenvolvimento diferente, busque uma resposta, ainda que não tenha um rótulo, mas trabalhe naquilo que são as dificuldades que a criança tem no momento. Leiam bastante sobre desenvolvimento das crianças. Leiam bastante sobre as dificuldades que identificaram nas crianças para saber o que fazer com elas. Porque por mais que ela vá a uma terapia, são 45 minutos, se calhar por semana, ou 90 por semana. Não é suficiente para que ela se desenvolva da forma adequada. Então, peçam ao terapeuta para mandar os vídeos, para dizer o que está a fazer, deem seguimento em casa, aprendam sobre a condição, façam coisas em casa, adotem uma forma de estar, que foi o que a gente fez, em que todo momento nós estamos a estimular. Tem vezes que eu tenho que dizer ao pai, não respondas, eu sei qual é a resposta. Ou para a irmã, não respondas por ele, eu sei qual é a resposta, eu quero que ele fale. Fazer as perguntas mais parvas, só para ele verbalizar e a gente entender que ele está connosco e está a compreender. Então, adotem uma forma de estar em que toda hora vocês estão a estimular sem muita pressão, né? Porque torna-se cansativo para todos. E ensina toda a gente à volta. Toda a gente à volta, toda a gente que lida com ele, a avó, a tia, as avós, as avós principalmente, os avós, têm tendência a proteger demais. Sim. Não permitam. A gente diz, teu assunto com a tua avó também era assim. Se a criança tem um atraso e precisa ser estimulada, a terapeuta do meu filho dizia, se necessário for, não leves para a casa da avó. Avisa ela que ele não há de ir para lá. Então dizia, avó, não pode dar. A avó tem que esperar ele pedir. Ela sofria muito. A minha sogra sofria muito. Sim. Minha mãe também. Não pode por quê? Não pode porque não está a ajudar. Então, temos que estar todos alinhados naquilo que é bom para ajudar. E todos atentos. Vai passar um tempo na casa da tia. A tia tem que compreender o que é que se passa com ele. No nosso caso, foi a tia do Kai, irmã do pai, que me disse que ele tinha sensibilidade à abertura à explosão da garrafa de champanhe. Disse, já notaste que quando cantamos parabéns ele some. Não é só por causa das palmas e das vozes no momento de cantar parabéns. É porque na hora de coisa, abre-se a garrafa de champanhe. Ele não falava ainda. Então ela disse, repara. Então ele dizia, tenho medo de pu, que é a rolha a saltar. Sim. Então, nós, graças à nossa abertura sobre o assunto, envolvemos a toda a gente. Toda a gente. Hoje, eu caí há uns 2 anos, vou passar férias, 6 dias. Eu não fui, o pai não foi, a irmã não foi, só foi ele. Eu fiz a mala e tudo, fui deixá-lo com a madrinha. Eu não acreditava que ele ia. Eu disse a ela, pai, eu sou capaz de voltar com esse cara, não sei se ele vai. Tu vais, filho? Sim, mãe, vou. Vocês já vão me ligar do caminho. Foi. E ela disse, foi a melhor coisa que vocês fizeram, não vir na viagem. Ele era uma outra pessoa. Ele fez um monte de coisas que na vossa presença
não teria acontecido Sim. por causa do excesso de proteção. Sim. Eu ainda escrevi no Facebook antes de ontem, às vezes somos nós que limitamos o voo dos nossos filhos, nós pais, Sim. porque queremos proteger, queremos agarrar na mochila dele, queremos levar a comidinha, queremos aquecer a comidinha, queremos e não permitimos que eles façam as coisas. E muitas vezes eles podem fazer. Então, adotem uma forma de estar em que seja estímulo, estímulo, estímulo e envolvam toda a gente à volta. Então, esse é o conselho que eu... E pensem sempre que não são eternos. Sim. Esse é o conselho mais duro que eu costumo dar, mas tem que ser assim. Pensem que não são eternos. Tem hoje para agir. Tem hoje para agir. Amanhã, a Deus pertence. Não sabemos que estamos aqui. E para si, como é que foi o processo? Já esteve a falar até agora, mas como é que foi esse processo de educação e desenvolvimento? Porque, pronto, pelo que percebi, a sua filha não está no espectro. Não está. Então, como é que é fazer essa educação de duas crianças diferentes, posso assim dizer? E como é que, quais foram as estratégias e abordagens assim que foi fazendo durante o tempo que acha que vale a pena partilhar com os pais? É assim, muitas vezes os autistas são os filhos mais velhos. Ok. Yeah. Muitos pais têm como experiência atípica com o mais velho e têm medo de ter o segundo filho. Porque há uma probabilidade de ter outro filho autista. Não sabe. Não sabendo as causas, fica difícil evitar que se tenha. Exato. Então, eu também tive esse medo. Os meus filhos têm diferença de 5 anos. Okay. E eu dizia, só se me acertarem distraída. E assim foi. Eu não programei, daqui eu vou engravidar de novo. E a minha sogra e a minha mãe diziam, faz outro filho. Eu não queria fazer outro filho, porque eu achava que não daria conta. Eu precisava estar 100% para o Kai, porque ele precisava muito de mim. E não me passava nem pela cabeça que seria uma bênção ter um segundo filho, porque até haveria de ajudar, e a Kelly ajudou bastante. Ela é a melhor irmã que o Kai poderia ter. Ela é muito companheira. O Kai começou a ver bonecos animados depois da Kelly nascer. Ele não via, só via música. Nós não vemos bonecos animados, né? Então, porque a pequenina via, então ele também começou a interessar-se. Então, eles sempre tiveram um encaixe perfeito. Mesmo quando ele não falava, eu vejo as fotos antigas e digo assim, meu Deus, estes dois, até parece que há uma conversa aqui. Havia uma conversa do jeito deles. E, ultimamente, eu digo muito isto, eu devia ter feito mais filhos. Okay. Eu devia ter feito mais filhos. Quando eu digo isso a outras pessoas... elas fazem a mesma cara que eu fazia há anos quando recebi esse conselho. Eu deveria ter mais filhos. Primeiro fica a pensar assim, eu vou envelhecer o pai dele também. E temos a Kelly. A Kelly vai querer dar os voos dela. A Kelly vai querer... Tudo que eu faço pelo Kai é para que o Kai seja autônomo e independente. Que ninguém tenha que carregá-lo às costas ou arrastá-lo porque ele vive uma condição. Então, tudo que eu faço é para que a Kelly possa estudar para fora, casar e não ter que levar o irmão. Por isso é que eu digo, eu devia ter tido mais filhos que poderiam... Sim. Mas eu não quero pensar nisso porque eu acho que ele vai ser autónomo, ele vai ser independente. Há fortes sinais de que assim vai ser. E eu não quero nem pensar nisso. Mas ter outro filho, isto é para os outros pais, porque eu sei que há um medo muito grande de voltar a ter o filho. Não sabemos se vai ter com autismo ou não. Sim. Então, vamos fazer. Eu tive a sorte de não ter, né? De não ter uma filha com autismo. Então, e ela foi de uma grande ajuda, tem sido de uma grande ajuda. Ela pequenina, com 4 anos, dizia assim, mãe, desliga a música, toda hora ouvir música no carro, vamos conversar. Nessa altura, o Kai estava a começar a dizer as primeiras palavras. Ela tinha 4 anos e eu ficava assim... Eu tive uma primeira maternidade atípica. Será que é muito cedo para ela dizer isto? Sim. Ou este aqui é o normal que eu não estou habituada? Então, eu fico sempre nesse balançar das coisas. E nós fazemos um grande jogo de cintura para que eles não sejam tratados de forma diferente. Mas tem momentos que eu digo assim, hoje vou sair só com a Kelly. Hoje vou só com a Kelly. Porque quando estamos com o Kai, já nem tanto agora, mas a tendência é que todos nós damos atenção a ele. Okay. Ela é que dizia para mim, bem pequenina, 4, 5 anos, mãe,
todo olho. O Kai está-se a comportar bem, até agora está-se a comportar bem. Quer dizer, Até ela. Ela deixava de ser tão criança como Sim. as outras, mas tinha esse senso de responsabilidade, Sim. que o irmão precisa de estar com ajuda, ela. E eu sim. dizia assim, vocês têm que ser o melhor amigo um do outro. Quando alguém falar mal do Kai, Kelly, tu tens de estar atenta. Ela já me veio dizer, mãe, o que é atrasado mental? Íamos para a escola logo cedo. O que é atrasado mental? Eu disse, por quê, filha? Onde é que tu ouviste? Uns meninos chamaram o Kai de atrasado mental. Então eu tive que explicar a ela o que é atrasado mental e dizer que o Kai não é um atrasado mental. E tens que dizer aos meninos que o teu irmão é autista. Tem essa dificuldade porque ele é autista. E sempre cuidado de perguntar a ela, como é que tu te sentiste? Sempre pergunte isso. Melissa, como é que tu te sentiste? Ela é muito bem resolvida emocionalmente. Muito bem resolvida. Muito bem. Assusta-me às vezes, porque eu acho que ela é muito criança. Eu tenho essa percepção desde que ela era muito mais novinha, mas sempre achei que ela é muito criança para ser tão bem resolvida emocionalmente. Sim. E fico com um bocado de medo. Fico com um bocado de medo. Não fico tão descansada. Mas a gente conversa muito sobre as emoções dela. Eu vou para a televisão e digo assim, filhota, hoje não fui à televisão e perguntaram-me quem eu era. Eu disse que eu sou mãe de 2 meninos. Porque o foco é o autismo. A tendência é que eu fale do Kai. Sim. Eu sou mãe do menino autista. Eu disse isso hoje. Sim. Eu sou mãe de 2 meninos. Sim. Então, e eu falei de ti. Na altura ela tinha 8 anos. Sim. Eu disse que tenho o Kai com tantos e a Kelly com 8. Por que falaste de mim? Eu disse, porque eu também sou tua mãe. Mas sabes que a mãe, quando vai para a televisão, vai falar mais do Kai. Sabes porquê, né? Ela, não sei. Por quê? Eu disse, porque o Kai tem aquele problema. Problema? Que problema? O Kai faz tudo que os outros meninos fazem. Eu não vejo nenhum problema no Kai. Uau. Então ela deu-me uma lição nesse dia. Sim. E eu disse, opa, a gente é que está a meter isto na cabeça dos miúdos. Sim. Temos que falar sobre o assunto, mas eu não posso dizer. E eu já não digo isso que o meu filho tem um problema. Eu não falo essa palavra. Sem problema. Eu não falo este nosso problema, eu não falo. Eu falo desafio. Não, eu eliminei essa palavra do meu dicionário para qualquer coisa. Então, se eu digo, eu não digo que eu tenho um problema. Eu digo que eu tenho um desafio. Faço questão de corrigir isso. Então, temos sempre que fazer este jogo de cintura. Eu tenho um amigo que já me disse, hoje falaste lembraste que tens outra filha? Se eu faço um post no Facebook a falar daquela, lembraste que tens outra filha? Opa! Eu digo, isso é cruel. Tu, como meu amigo, nem deverias me dizer isto. Porque tu sabes como eu tenho que desprender muita energia para o Kai, porque ele precisa. Aquele precisa, assim. E é um exercício que a gente vai fazendo. Felizmente, ela está ali, ela vê, e eu falei a dizer assim, não, é que ela daqui a uns anos vai crescer e vai ver que os teus postos, a maior parte são para o Kai. Mas pelo óbvio. Claro. Então, imagina, é uma cobrança que alguns têm a frontalidade de fazer, Sim. mas Sempre. sinceramente eu acho que todo mundo faz. Claro, e sem também perceber que é uma cobrança que a própria mãe se faz já. E é injusto. É injusto. Eu acho que é injusto. Sim. Eu acho que é injusto. Então, existe muito este jogo de cintura em que nós não temos que responsabilizar mais a Kelly do que o Kai. E felizmente nós temos esse cuidado. Há tendência sempre para, né, para ir, às vezes ela diz, mãe, tudo eu. Tá bem, desculpa. Kai, vai lá. Vai lá, ajuda a tua irmã, tu és o homem, tu és humano, sempre a lembrar que ele é o mais velho. Sim. Yeah. Então, temos muito esse, ter que fazer esse jogo de cintura. Quanto a pergunta que me faz sobre a educação dele, o Kai faz depois ele teve na Anhoshan, portanto, ele fez a Anhoshan de pré à 7ª classe, e depois foi para a escola portuguesa, porque era a escola que estava nas redondezas, que respondia àquilo que nós queríamos, que era um lugar onde ele pudesse também fazer terapia. Muitas escolas não têm essa possibilidade, né? Então, não tínhamos que levá-lo. Na altura até fazia terapia com cavalos, que era fora da escola. Havia um transporte. E só tínhamos que apanhar ele no portão da escola. Deixá-lo no portão, apanhar no portão. Tudo acontecia ali. E para nós era prático. Sim. É prático.
Então, mas desde o início, a nossa preocupação, mais do que ele aprender conteúdos académicos que todo mundo aprende, é que ele funcione socialmente. Sim. Esse é o grande desafio até hoje. Então, para mim, ele tem que saber fazer contas, assinar o próprio nome, ler. Ele sempre leu. Ele começou a ler muito cedo. Antes de falar, ele já lia perfeitamente. E, embora não compreendesse nada. Não compreendesse nada. Mas lia com pausas, as vírgulas e tudo muito bem lido. Ele sempre leu muito bem. Sim. E ele tem obsessão por escrita, então também escreve muito bem, porque tem memória fotográfica, então ele não comete erros em língua portuguesa. Sim. Por causa da memória fotográfica. Ele lê, e pode escrever qualquer língua. Ele lê uma página em francês, em xangana, qualquer coisa, ele escreve por causa da memória fotográfica. Embora não tenha nenhum significado para ele, algumas coisas, né? Isso faz com que ele aprenda facilmente as músicas, que é o foco de interesse dele. Yeah. Então, para nós, o importante é que ele soubesse abraçar, conseguisse conversar, conseguisse jogar, entendesse que a partilha, que a bola que ele tem na mão, quando vai para ali e volta, porque ele não compreendia coisas básicas como essas. E lembro-me que, quando fazia a festa de aniversário, eu convidava toda a turma, porque ele não falava e não podia dizer quem eram os melhores amigos dele. Sim. Embora eu percebesse quem eram principalmente as meninas, por causa aquele excesso de proteção que sempre tem. Então, primeiro para nós é que ele aprendesse matemática básica, português basiquíssimo, mas que socialmente ele estivesse engrenado. Sim. Então, até hoje é isso. Obviamente que vamos esticando a cordinha, mas há coisas, muito sinceramente, que a escola ensina que ele não vai precisar em nenhuma fase da vida dele. Sim. Ele vai fazer o quê? Cosseno? Sim. Não vai fazer absolutamente nada. Sim. Então, há muitas coisas que ficamos já... E é geral, que eu acho que nem todas as crianças... há coisas que... Sim, por amor de Deus, sim. Por amor de Deus. Está aqui a falar, estou-me a lembrar de uma e outra coisa. Tanta coisa que a gente estuda. Não... Para quê? Sim. Já era para quê? Então, ele faz currículo funcional. Okay. Ele aprende português, por exemplo, com situações que fazem sentido para ele. Contar como foi o fim de semana, como foram as férias. Isso ajuda ele também a verbalizar, a buscar eventos passados, usar os tempos verbais corretamente, que isso vai servir para quando ele estiver a falar. Então, ele faz disciplinas de forma funcional. E a gente continua a trabalhar. Algumas terapias ele continua a fazer e, graças a Deus, por causa da memória, conversas com ele sobre coisas que ele aprendeu. O que é que fizeste hoje na escola? Ele tem o horário dele aqui na cabeça. Aliás, ele tem o calendário letivo. Quando começa a aula, no dia 1 da aula, ele já me diz quando é que vai entrar de férias do primeiro período, quando é que inicia o segundo, quando é que termina. Nem eu, que sou professora, tenho um calendário tão na cabeça como ele, eu tenho que ir lá consultar o tempo todo. Mas ele já me dá o calendário letivo. Completo. Todinho. Então, isso ajuda muito, que todos os dias o pai fez uma coisa que é maravilhosa, é todos os dias perguntar aos miúdos como é que foi a escola, o que é que fizeste, como foi o teu dia. O pai é muito mais cuidadoso do que eu. Então, isso é uma rotina que eu também entrei. E sempre pergunto, o que é que tiveste hoje? Ele diz, o horário está aqui, né? Tive visto. O que é que fizeste? Quando ele não quer contar, diz, não me lembro. E vira a cara para o lado. Quando quer contar, diz, olha, aprendi sobre isto. Estudei províncias de Moçambique. Quais são as províncias? E qual é a capital da? Ele diz... E vamos conversando sobre muitas coisas. Eu acho que ele está pronto já há alguns anos para aprender conteúdos complexos, mas não tão complexos, principalmente aqueles que não fazem sentido para ele. Então, sobre as províncias, quando ele vai ver meteorologia, vai ver as províncias, vai viajar, vai saber das províncias. Então, são coisas que são funcionais e é o que temos feito. Então, mas a nossa maior preocupação sempre foi que ele pudesse interagir socialmente com menos dificuldade possível. E como é que tem sido assim? Agora está a dizer que ele vai fazer 18 anos. Os pais têm um pouco de medo da adolescência. E como é que é um menino atípico adolescente?
Sabemos que normalmente a fase da adolescência é, a minha mãe chama Aborrecência. a aborrecência e a fase da prateleira, que assim, que é ali os pequenos conflitos individuais e com os pais, e como é que é isso? Bem, é assim, nós temos desafios em fases, igual qualquer pai, né? Mas o problema é que... O problema, usei a palavra. O desafio aqui é que nós temos que aprender 2 vezes ou 3 vezes a lidar com as situações, né? Nós estamos numa fase em que ele, por exemplo, diz assim: fulana ama não sei quem. O que é isso? O que é isso? Namorados, mãe. O que são namorados? Que dá um beijo na boca, coisa do gênero. Então, isso para nós é tipo, uau, ele está a entender a dinâmica da vida, né? Então, meninas, por exemplo, eu já digo às minhas amigas: epá, esses calções, eu já tenho um homem aqui em casa. Sim. E vejo ele no sofá. Ele não tinha pudor. Era capaz de aparecer nu na sala, por exemplo, com 9, 10 anos. Então, tivemos que ensinar: tu não podes aparecer assim. Aquela ereção noturna, não sei o quê, quando acorda de manhã, fazer sinal. Já estamos numa fase em que fazemos sinal, tipo, ei, como é, rapaz, a espada? Sim. Então, ele arranja-se e volta para o quarto. Sim. Sabe que não pode aparecer na sala com o calção esticado. Sim. Então, são coisas que nós fomos ensinando a ele. Isso já desde os 10, 11 anos. Okay. Fomos ensinando. Ele vê, por exemplo, estávamos no carro, vinha uma menina lá fora, virava o pescoço. E eu dizia: tu não podes olhar uma mulher assim, que é falta de respeito. Rouba, olha, roubado. Sim. Olha Depois aqui. tem essa questão também. Ele não tem filtro. Como mulher, como ensinar uma pessoa que não tem o pensamento abstrato, questões as dessas. coisas básicas. Eu tenho a felicidade dele aprender rápido. Que bom. Eu tenho a felicidade dele aprender rápido. E ele às vezes assim, ele olha e volta para mim, eu estou a olhar para ele assim. Ele: ei, o que foi, mãe? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Então, é uma felicidade tão grande entender que ele está aqui. Porque durante muito tempo ele esteve numa bolha. Okay. Ele esteve numa bolha e tudo que a gente fez foi puxar ele para aqui. Então, a cada provocação que a gente faz, a cada coisa que a gente ensina, damos-nos conta que ele está aqui. Ele já esteve com 10, 11 anos. Estávamos numa Maputo Shopping a descer as escadas. A escola rolante, ele sempre vai na frente até hoje. Ainda corre um bocadinho. Eu digo: olha lá, um rapaz da tua idade não corre. Mas que andaram ao lado da mãe, estás com a mãe, só estamos nós dois. Vamos caminhar um ao lado do outro. Ou vou buscar à escola, ele toca a andar mais depressa. Eu digo: agora ele não aceita ser desde os 15 anos. Não quer ser chamado de Kai. Diz Kai é criança. Quando ele era criança, ele agora é Macuacua. Macuacua. É o apelido dele. Então, o Macuacua, agora, por exemplo, vou buscar à escola, ele põe-se a andar na frente. Eu digo: então, como é que é? Macuacua. Espera, mãe. Ele: tá bem, vou. Então, ainda tem um quesinho de energia, de hiperatividade. Então, ele desce a escada na frente. Nessa altura, ainda corria bastante. Vê uma moça, ele é muito grande. Meu filho tem 1,94 m, mais ou menos. Calça 46. Uau! Eu sou grande, ele é maior do que eu. Meu Deus. Bem maior do que eu. Então, ele vai para a moça, ela estava com decote e colocou os olhos dentro do decote da moça, pegou-la assim: olá, tudo bem? E ele já era grande, ela era muito pequena, a moça muito baixinha, bem mais velha do que ele. E ela assim, intimidada, olhou para ele. Então, o marido correu: ei, moça, desculpa. Ele ainda não falava bem. Essa altura, estava a começar a dialogar. Meu filho começou só a dialogar com 11 anos, mas não era por iniciativa dele. Sim. Nessa altura, só dizia: olá, tudo bem. Só. Então, começámos a rir, desculpámos-nos com a moça, porque, como se sabe, o autismo não tem cara. Sim. Tens um deficiente físico, tu vês. Sim. Tem síndrome de Down, tu vês. Mas com autismo, tu não vês. Sim. Não vês. Então, não entendes porque é que uma pessoa está a manifestar um comportamento daqueles, com aquele tamanho, com aquela idade. Sim. Então, a moça ficou tipo: o que estás a passar aqui? Então, meu marido correu,
disse, ai, desculpa o meu jeito, meu filho é autista e tal, desculpa. Ela, não, tudo bem, não sei o quê. Disse, ainda bem que a mãe está aí, porque se estivesse só com o pai, haveriam de pensar que foi o pai que mandou. Sim. E rimos-nos, e a moça desculpou-nos e foi embora. Então, são coisas que nós temos que ensinar. Sim. As mulheres não se olham assim. Tu não podes olhar assim as mulheres. Tu não podes virar coisa. É falta de respeito. Eu estou a faltar respeito, mãe. Eu estou a faltar respeito. Não, estou a faltar respeito. Eu digo, não estás a faltar respeito. Tu estás a aprender sobre isso. Então, ouve o que a mãe está a dizer e faz. Então, ele já sabe. Quando vê uma jovem a passar, ele olha assim, enrobado, depois olha para mim. Ou então ficava com o telemóvel a ver a Anitta Macuaco, a Neymar, naqueles trajes de calções e tal. E quando eu chegava perto, ele escondia. Então eu perguntei, o que é que foi? Tu és amiga da mãe? Amigo da mãe? Não és amigo da mãe? Sim. Então, tu não podes esconder, nós não podemos ter segredos. Sabes o que são segredos? E a nossa conversa é assim. Falas uma coisa, recuas para saber se ele entendeu a frase. Exatamente. Tem uma palavra que ele não compreende. E felizmente ele já consegue dar-te o outro significado da coisa. Era uma coisa que há 3 anos não acontecia. Okay. Então, sabes o que é segredo? Sim, não falar a ninguém. Ok, então tu não podes ter coisas que não falas à mãe. O que é que tu estás a ver? A mãe quer saber. Ah, estou a ver pérola, estou a ver não sei o quê. Ah, são muito bonitas. Gostas delas? Sim, não tem problema tu gostares delas, tá bem? Podes ver as fotos. Se estou na internet, podes ver as fotos. Não tem problema, não precisa esconder. Tá bem? Tá bem, pronto. Então, é tudo assim, tudo, no mínimo detalhe. No mínimo detalhe. Outro dia disse, fulana ama não sei quem escreveu na parede. Na parede da escola, no quadro da sala. E quem é? São namorados. E tu tens namorada? Não tenho namorada. Não tens namorada? Não. Então, depois, tenho. Quem é? É a Júlia, e disse-me 2 nomes. É a Júlia e não sei quem. Quem é a Júlia? Trabalha no supermercado não sei o quê. Ele lê os nomes. Então, se tem crachá, gostou, na cabeça dele é a namorada dele. Sim. Isso aconteceu porque eu filmo muito a ele, assim, as reações dele. Estávamos na sala e ele estava a ensaiar beijo na boca. Estava a ver uma cena de humor de beijo na boca. Eu estou a filmar ele, não estou a ver a televisão. Estou a ver ele... Depois ele recuava, via que ele olhava para o remoto. Quando eu olho assim para a televisão... Tenho esse vídeo, nunca postei, porque eu tenho que postar sempre com textos. O que é que tu estás a fazer? O coisa está a beijar na boca. E o fulano estava a ensaiar o beijo, nem estava a beijar a ninguém. Então, tu também queres aprender a beijar na boca? Sim. Por quê? Ele... Não quero aprender. Eu disse, não, fala a verdade. Tu queres aprender a beijar na boca assim? Por que queres beijar alguém que tens namorada? Foi quando ele falou esses nomes. Então, ele está curioso. Assim, ele está a ter um desenvolvimento que eu acho que é comum. Sim. Só que ele não compreende algumas coisas. Sim. E ele pode ser censurado se não lhe ensinarmos como é que ele deve agir nessas situações. Por isso é que eu dizia aos meus sobrinhos mais velhinhos, tem que sair com ele. Sim. Para poderem guiar de acordo com o meio. Afinar a máquina. Exatamente. Afinar a máquina. Ele tem que estar exposto às situações para irmos fazermos a afinação da máquina. Então, só para terminar, eu queria que deixasse aqui um conselho e uma mensagem de esperança assim, para as pessoas que estão a passar pela mesma coisa ou que desconfiam. Para poder, de certa forma, também guiá-las, porque o objetivo da podcast é educar de uma forma mais divertida e em jeito de conversa e tirar os tabus e os mitos das coisas. Queria que deixasse aqui ficar uma pequena mensagem. Ok. Há uma frase, parece gozo, que a gente diz assim, aceita que dói menos. Então, aceitem cedo. Não vai doer menos, mas provavelmente vocês consigam ajuda de lugares que nem imaginam. Então, como eu disse, eu adoro a minha boca porque ela salvou-me. O facto de eu ser uma pessoa muito comunicativa e falar abertamente sobre os meus desafios, isso ajudou-me bastante. Não pensem que os vossos filhos vão ser como estão agora. Mas é preciso agir. Porque se não fizerem nada, ou vai regredir,
vai ser sempre pior. Não fazer nada vai ser sempre pior. Porque a cabecinha dos meninos tem o cérebro, tem uma plasticidade. Sim. Existe um momento em que a gente pode aproveitar para ensinar o máximo de coisas possíveis. Então, não deixem esse tempo passar. Juntem-se a outros pais. Existe a Associação Moçambicana de Autismo. Quando nós começamos éramos 10, 15. Hoje somos 600. Uau! E tem sido um lugar de muita ajuda para os pais. Então, estamos lá juntos, vamos caminhar juntos. Nunca se sintam sozinhos. Juntem-se a esse grupo, busquem ajuda e sejam a voz dos vossos filhos. Não chorem em casa. Recusem-se a chorar em casa. Busquem ajuda mesmo. Vamos bater porta do Ministério da Educação, da Saúde, quantas vezes for necessário, até que a gente tenha uma resposta. Nós temos direitos iguais às outras pessoas. Então, queremos ter lugares onde podemos tratar tranquilamente bem os nossos filhos, sem que nos digam que eles não podem sorrir na foto ou não podem ter as 2 orelhas. São coisas completamente fora do nosso controle. Então, nós queremos poder fazer isso com a liberdade, respeitando a natureza deles. E que as pessoas entendam que este mundo é para todos. Os autistas fazem parte deste mundo e não são um mundo à parte. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com a sua vinda. Acho que não só eu, mas vários pais vão inspirar-se na sua história. Pais atípicos ou não. Agradeço imenso a sua presença aqui. E este foi o nosso episódio. Espero que tenham se inspirado muito nesta história e sigam a página do Facebook. E quem precisar de ajuda, nós também podemos deixar aqui na vinheta algumas informações sobre a AMA. E também vejo-vos na próxima vez. E espero que tenham gostado deste episódio e até a próxima.